Chama na Botina é o seu programa que tem o apoio institucional da Rede Agro Mulher Mais, a ProSoja e Sind Balsas. Também os patrocinadores: Estratégia, Cordial Agro, Martisa Valtra, Reativa Consultoria Agronômica, Lavronorte e Casa Sertaneja. Mais um Chama na Botina, seu programa cast semanal. E hoje o nosso programa está aqui com uma convidada que é daquelas que a gente fala assim, vamos convidar? Vamos. Quem passou a mensagem? Ninguém. Aqui o negócio é desse jeito. A gente fica no vamos. Aí, o que aconteceu? Quem veio primeiro? Veio o marido. Aí veio o marido. Aí quando o marido veio, eu falei assim, a gente estava entrevistando o marido quando eu passei a mensagem para ele. Né, Renata? Então, muito bem-vindo ao programa Chama na Botina. É um prazer finalmente ter você por aqui. Prazer é todo meu. Finalmente, né? Eu vinha ainda nem que eu estava doida para vir mesmo. Aê! Jamais, ainda não chamaram, eu também vou me fazer de dura. Né? Eu Vou fazer de Quando chamar, eu não vou ter tempo. Tanto que foi decidido mesmo, minha filha. Ela me chamou tal hora, tal dia, pronto. Eu gostei de decidir. Eu digo, mal sabe que eu estava doida para ir. Mas a doutora Janaína cancelou, né? Na verdade, antecipou consultas, mas conseguiu deixar um horáriozinho pra gente, então assim, a gente fica muito feliz. Mas, por favor, se apresente, conte pra nós quem é a Renata. Eita. Pode começar lá. Sou cearenses, né? Filhas de pais cearenses, 2 nascidos no Tauá, lá no Ceará. Já ouviu falar? Sim. Já, né? Caminho, né? Quem ia para Fortaleza. Eu acho que eu já dormi nesse lugar, Já, Maria Bastos. Né? Isso até é o que você todo mundo toma, na praia, né? Meus pais são de lá, né? E, assim, são pessoas que eu admiro demais. Meu pai, então, admiro muito ele, porque é uma pessoa que praticamente veio do nada e hoje conquistou muita coisa, né? Minha mãe também é uma pessoa muito admirável, porque, ao contrário do meu pai, ela já renunciou de tudo, de toda uma vida de mordomias, digamos assim, né? Para, junto com meu pai, seguir aí os desafios e as dificuldades, né? Então, são 2 pessoas que eu admiro muito. Minha mãe, infelizmente, eu a perdi tem 5 meses, tem pouco tempo, mas Deus sabe o que faz também, é uma história bem complicada, bem comprida também. E é isso, e aí vim de Fortaleza, nascida e criada lá, 40 anos lá, e vim parar no Balsas, né, porque aqui é no Balsas, né, e vim parar no Balsas. No começo foi, como o Henrique relatou, foi bem difícil, né, não vou mentir que eu me Pena que não ficou uma entrevista após a outra. Não é, tem eu no meio, né? Pois é. E aí foi bem complicado mesmo, assim. Meu Deus, é tanto que antes de vir para cá, eu fui para São Luís, que eu disse, não, eu não sou mulher de interior, eu não tinha noção como era Balsas, realmente eu... Mas assusta mesmo, quando sempre na capital, com tudo que você tem, né? Fortaleza é uma capital grande, um aeroporto internacional, que você, né? Então, eu não acho que você não deveria se assustar. Se você não se assustar, você estava errado. A Renata é normal, né? Não, e além de tudo isso, né, a minha família lá é muito grande, é muito, assim, estruturada, conhecida, é uma família bem renomada lá. Apoio, isso, enorme, exatamente. Então, assim, é como se eu tivesse realmente perdido. A questão da rede de apoio, né? Não, a rede de apoio, assim, foi o mais, né? E assim, e referências mesmo, né, de tudo. Lá lá todo mundo se conhece, a minha família é grande lá, então sempre, eu quero um médico tal. Vixe, algum primo da Renata com certeza é um médico muito bom, né? Algum tio da Renata é um prefeito, não sei quem, entendeu? Então a família lá realmente é muito grande. E aí, quando eu vim quando eu teve a opção de vir para cá, eu disse, não, Henrique, eu não sou mulher do interior, eu vou morar no interior. E a concepção que eu tinha era os interiores do Ceará, né? E eu disse, não, não vou, eu realmente não vou, confesso, eu não sabia nem que Balsas existia. Sim, não tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Né? Porque assim, não é minha área de geografia. Existe a coisa da realidade de negócio mesmo, né? Então é assim, a realidade de mercado, ela automaticamente
ela segrega. Isso. Não é porque, gente, a palavra segregar tem a ver com ser menos ou afastar. Não, não é isso. É porque é nicho de mercado, né? Fica uma palavra mais bonita, né? É um nicho de mercado. Então, a tua área de atuação era uma, a do próprio Henrique era outra. A da minha família era outra, né? A minha família, lá da minha mãe era empresa de ônibus, do meu pai, carro. Então, assim, tinha nada a ver, né? Aí o agro, então, era meio que distante. Não tanto, mas... Mas porque você realmente, se você perguntar para nós hoje, assim, cidades do interior aqui, a gente conhece quase todas. Por quê? Porque é o mesmo mundo, né? E aí tudo isso nos conecta. E aí você... Aí eu fui para São Luís. Eu disse, Henrique, se eu for para São Luís, dá certo? Ele disse, dá. A empresa, quer queira ou não, é ali pro lado do Maranhão, dá certo. Mas a gente talvez não vá ficar tão junto. Aí eu disse, não, tudo bem. Só que aí foi meio com um tiro no pé, né? Porque eu peguei pandemia. Aí fiquei sem marido, porque ele pegou comigo. E sem ninguém na família, sem família e sem trabalho, né? Eu quase entrei na depressão. Eu disse, pronto, eu, pessoal totalmente ativa. Eu disse, quando eu me vi sem fazer nada, eu disse, pronto. Numa cidade que você não conhecia. Não conhecia, porque as pessoas disseram assim, gosto de São Luís, gostei, mas as pessoas não são muito receptivas lá, né? Assim, não me abriram muito as portas. Eu tentei fazer algumas, tipo, negociações no sentido até da psicologia, no sentido de decoração, que eu também trabalhei muito tempo com decoração de festa, mas ninguém abriu as portas. E aí eu fiquei meio assim, triste, e aí coincidiu quando a dona do apartamento lá pediu o apartamento, que a gente morava de aluguel, e ela pediu dizendo que ia vender. E aí foi quando eu tinha a opção de vir para cá, ou de ir voltar para Fortaleza, né? Só que, óbvio que voltar para Fortaleza não era uma opção. Era uma opção minha, né? Não do casal, não da família. E aí, mas aí eu sempre tive meu pai, né? Que meu pai é daquele assim, que esses dias mesmo ele me ligou, minha filha, aí tá tudo bem? Eu disse, não, pai, tá tudo difícil, olha, eu tô sem babá, sem a minha empregada pediu para ir embora, eu tô aqui no perrengue danado, não sei o que. Se aperrear muito aqui, eu vou embora para eles. Venha, pode vir. Ele é assim, entendeu? Já se fosse minha mãe, eu disse, meu Deus, cadê a mamãe? Mãe, pelo amor de Deus, me dá aí uma luz. Porque se fosse ela dizer, minha filha, aguente, sabe? Tenha calma, tenha paciência. E nada, não é assim. Não, até porque o perfil da mãe dela que ela falou, né? Que a mãe dela abriu mão para seguir. Então, para ela ia dizer para ti, segura um pouco. Não. E foi por conta dela mesmo que eu vim para Balsas, assim. Aí dizer, mas Renata, você é psicóloga. Pois é, mas nessas horas, né, a psicologia ela falha. Pois, gente. São psicólogos dos outros. A minha é outra. Ela tá lá em Fortaleza, ensinar a minha. Vamos fazer online. Então, assim... Aí, óbvio, né? Eu fiquei naquela. E aí, antes de vir conhecer, minha mãe, eu fui conversando, meu pai disse, não, vem pra cá. E meu pai já estava atrás até de apartamento lá pra mim, porque a casa da gente lá na época estava alugada. Sim. E ele já estava, a minha mãe, papai tá doido que tu vê, não sei o que e tal. Eu digo, papai, ele alimenta muito minha loucura, não dá certo. Aí eu conversando com a minha mãe, ela disse, minha filha, seu marido é tão bom pra você. Ele não está indo, aventurando nem nada, ele está indo a trabalho, ele está tentando, meu filho. Olha, eu segui seu pai em todos os lugares que ele foi, que não sei o quê, você sabe o que é, né, mãe? Ela, minha filha, olha, faz o seguinte, vá, se não der certo, você tem para onde voltar. E você tentou, né? Isso. Aí ela disse, você tentou, seu marido também está tentando. Aí eu disse, né, mas você tem razão, pois tá. Aí vim conhecer, aí vim em outubro. Quente que só nessas... Essa, né? Não, tipinha aqui. Eu tô com crise de sinusite bem umas 3 semanas, mas tudo bem. E aí eu disse, pelo amor de Deus, essa cidade é muito quente. Não dá, não dá. Aí quando eu comecei a ver os preços das coisas, eu digo, meu Deus, aqui não dá para ir morar aqui não, não tem dinheiro para cá, não. E aí foi outro baque, aí foi outro susto. Aí eu disse, meu Deus, e agora aqui? Não, esse foi o primeiro susto, né? Aí pronto, aí começou a percorrida por moradia. Aí conseguimos uma casa em Nazaré, casa boa e tal, mas não era ainda dentro do que a gente acostumado, que a nossa... Aí volta aquela referência, né? Eu vinha de uma casa maravilhosa, não sei o quê, minha casa lá, era todo projeto. Enfim, coisa de mulher, vejo que hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho mais isso. Melhorei bastante. Desapega, né, na verdade, né? Essas mudanças, elas acabam gerando também o desapego, né? Você vê que o que é essencial, o que é importante. E engraçado que esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, só a partir de hoje eu vou ver com o essencial. E assim, as perdas que eu tive também me geraram um pouco isso, só porque é com o tempo, um processo, né?
Mas aí depois eu fui ver que realmente, né? E a da minha mãe, então, pra mim, foi um baque maior, assim. Porque quando eu fui ver as coisas dela, né, eu disse, meu Deus, tanta coisa que a bichinha juntou, tanta coisa que não levou nada. Aí eu digo, realmente não leva nada, então eu nem vou acumular mais nada, vou ver como é essencial. E você sabe que eu acho interessante isso, Renata, porque até você que é psicóloga, você sabe, existe uma diferença gigante de casa, né, a estrutura casa, e o lar. Isso. Né? Exatamente. Porque é onde você está com a tua família. Quando eu digo a tua família, o teu núcleo, né? Sim, você, Não, hoje seu eu não queria estar em esposo, outro lugar. é isso que eu estou falando. Então, a gente, claro que nós somos, eu não vou dizer egoísta, mas você tem um apego que você demorou a construir, você demorou a fazer, era tudo do jeitinho que você queria. Se não tiver um apego, não tem lógica, né? Mas depois a gente aprende que o que estava dentro, né? Como o americano fala house e home, eu acho que eu falo home tão mais aconchegante. É lá, né? Aconchegante, então, assim, e aí a gente começa a ver que o essencial já está com a gente, Exatamente. né? Então, os perrengues vão ficando, é só história para contar É depois. só isso, é o que fica, né? É. Exatamente, é isso mesmo. E aí, pronto, eu acabei vindo para cá, Balsas realmente acolheu a gente maravilhosamente bem. Eu me surpreendi com Balsas, Sim. né? E quando eu vim morar, que eu vim realmente conhecer, e aí eu me surpreendi, eu disse, menina, realmente. Aí é tanto que até hoje as pessoas ainda como é Balsas, eu não sei explicar. Mas como assim? Eu disse, porque não é interior, não é cidade grande, fica no meio termo, mas é um meio termo que eu também não sei explicar. Né? Mas Falta eu só sei que eu gosto. Falta muita coisa, mas tem muita coisa. Eu só sei que eu gosto de morar lá. Uma parte me conhece, a outra parte eu conheço. Uma parte me conhece. Bem verdade. E aí foi quando. Aí pronto, aí viemos e tal. No começo eu fiz boas amizades, mas não tantas. E aí foi quando eu engravidei, né, de gente no meio do ano, né, foi todo esse ribuliço. E aí eu acabei voltando para Fortaleza. Aí voltei para Fortaleza de novo, 2022, aí fui para casa dos meus pais, aí morei na casa dos meus pais, porque a nossa casa lá ainda estava alugada, né? E aí e também não tinha nada, a mobília da gente estava toda aqui. E aí acabei indo e foi ótimo, né? Foi muito bom, assim, minha mãe já vinha muito triste pela perda da minha sobrinha, que na época, quando eu engravidei dos gêmeos, ela ainda estava viva. Sim. Mas minha mãe já vinha muito triste porque o Henrique falou, né? Eu perdi os 2 sobrinhos e tal. E minha mãe estava triste pelos 2 que tinham falecido. E aí, quando eu estava lá, morando lá, a minha sobrinha faleceu. Né? Então, assim, aí para ela foi até meio que importante eu estar lá também, tudo, né? E aí foi ótimo. Eu passei o ano todo lá, porque as aulas voltaram presenciais e a Maristéia, minha filha mais velha, estava estudando, então fiquei lá, foi tudo bem. Adorei também, foi até assim, foi até uma coisa que eu botei, que ela ia fazer primeira comunhão, e para você ver como é as coisas, né? Eu sempre coloquei na minha cabeça, eu disse, queria tanto que a Maristéia fizesse primeira comunhão no Cristo, que é o colégio que eu estudei, o colégio que ela também estudava, né? Sabe, meu sonho, Maristéia fazer primeira comunhão no Cristo. E quando eu cheguei aqui em Balsas, eu tentei colocar ela na catequese e não tinha, por conta da pandemia e tudo, e não sabia quando é que abrir turma. Quando eu fui para Fortaleza, em 2022, abriu, ela disse, não, ela vai fazer aqui. E aí ela fez no Cristo, onde eu sempre queria que ela fizesse, né? Você bota um pano na cabeça, né? Conscientemente a gente acaba realizando. E aí deu certo. E aí ela fez, acabou que foi mais um motivo de eu ficar lá, né? Eu e Renata volta, não, a Marcela não tem meu vontade, eu faço trabalhando. E era só motivo, a reunião só motivo para ficar lá, né? E aí acabou que fiquei lá. Aí já tinha tido os bebês. Aí já tinha tido os bebês. Eles nasceram no dia 22/2 de 2022, né? A pedido do Henrique. Porque ele queria que nascesse nesse dia, que é tudo 2, né? Sim, sim. E aí a médica disse, se a Renata aguentar, porque ela já vai estar entrando na 37ª semana. E normalmente gêmeos. E aí eu aguentaria até mais, mas aí eu disse, não, vamos logo ter, que até eu tô bem inchada, né? Eu fiquei bem inchada e tudo. Eu disse, não, vamos logo ter. Mas estava de boa, a gestação foi tranquilíssima. Super tranquila. Foi de surpresa, né? Sim. Foi um baque. Imagina, a gravidez já foi o baque. Você já falou que você já ia ligar. Mulher. Aí
Imagina o médico falando, não, então tem um negócio pra te contar, não é só um. Eu vou contar bem rápido como foi, porque foi até meio que engraçado. O Henrique teve Covid, na segunda vez teve 2020, 2021, Pegou todas as cepas. Não, todas as cepas. Saiu, eu digo, quanto isso tá para Covid, tudo Covid, bicho pega. E aí, dessa segunda vez, eu tava já tomando anticoncepcional no caso, eu ia botar o DIU. Eu ia botar o DIU. Achei que era ela que era. Não, eu ia botar o DIU. Aí, a médica disse, não, ó, espera você vir, que aí você coloca, né, nas férias no meio do ano. Eu disse, tá bom. E aí, o Henrique teve o Covid em maio, abril para maio, uma coisa assim. Sei que a gente foi aqui no Dr. Isaac, e ele ficou com sequelazinhas, que era tem enxaqueca todos os dias, o lado esquerdo dormente, e esses sintomas você sem saber o porquê. E aí o Dr. Isaac só sossegou enquanto, né? Não, você tem que saber. O Dr. Isaac só sossega quando acha, né? E aí mandou a gente lá para Goiânia, num médico lá, que é até cearense, Dr. Marcos Alexandre, gente boa demais. E aí, quando a gente chegou lá, ele fez lá outros exames, e no final, aí a gente ficou uma semana lá. E eu sei que nessa arrumação toda, quem arrumou mais fui eu, quem ficou atrás do hotel, quem foi dirigindo praticamente fui eu, quem organizou tudo fui eu, a Maristela com a Lola, e eu ali naquela... Esqueci que mamãe é médico. Esqueci completamente. Nem me lembrei do meu. Nem me lembrei. Quando eu fui me lembrar, eu estava perto de chegar em Fortaleza nas férias. E aí, foi também minha menstruação no veio, mas já era comum, porque eu tinha ovário policístico, então eu tinha voltado a tomar remédio há pouco tempo. Era mais só com a prevenção mesmo, para poder colocar o DIU sabendo que eu não estava grávida, né? E aí, pronto. Fui para Fortaleza. Aí, quando cheguei em Fortaleza, fiz meu exame para saber se eu era compatível com meu irmão. E eu dei 100% compatível com ele. Meus dois outros irmãos não deram, e eu dei 100%. Ou seja, ficou todo mundo super feliz, né? Pronto, o resto achou doador, o resto, né, vai se curar. Na realidade, ele até então estava com 2 cânceres, que era a leucemia crônica e o linfoma. E o transplante seria para o linfoma, né? Sim. A alegria, aquela coisa, minha mãe, você traz muitos sentimentos únicos pra gente, não sei o quê. Eu digo, vai dar certo. Aí, quando foi no final do mês, próximo de eu vir embora, eu fui na minha médica, né? Eu disse, então, e aí, vamos colocar o DIU? Aí elas, vamos, então faça logo os exames, faça logo todos os exames de sangue, ultrassom do corpo inteiro, mamografia e tudo, e aí a gente vai e faz e você volta. Eu disse, beleza. Assim fui, né? Marquei os ultrassons por dia, os exames de sangue por outro dia, fui fazer. Fui sozinha, normal, exame de rotina, né? A gente vai só, né? E fui lá, depois cheguei lá, a assistente, né, disse, a senhora se incomoda de fazer primeiro os ultrassons, tá? Porque a mamografia estava marcada primeiro. Aí eu disse, não incomoda não. Ela não, porque a médica atrasou, e aí tem gente na frente, e a médica do ultrassom já está disponível. Eu disse, olha, eu vou que agilize. Assim fui, né? Entrei lá, fiz o ultrassom. Quando foi de cima para baixo, ela foi descendo. Ela disse, eu vi aqui que você tem SOP, porque eu faço sempre nessa mesma clínica lá em Fortaleza. Aí ela disse, eu vi aqui que você tem SOP, que é síndrome do ovário policístico. Eu digo, tenho e deve estar cheio. Falei, só isso. Deve estar cheio por quê? Porque eu tinha esquecido de tomar remédio, né? E tinha um mês e pouco. Exatamente. Aí tinha um mês e pouco só mais. Eu digo, não, deve estar cheio, né? Eu digo, tenho e deve estar cheio. Falei, só isso. Quando ela começou, ela disse, sua menstruação está atrasada? Eu disse, não, eu tenho ovário policístico, né? Então eu menstruo todo mês. Mas por quê? E eu vendo aquele negócio, eu disse, puto, meu Deus, isso é 2 cistos enormes, não vai doar minha medula. Eu já pensando o quê? Doar medula, não vai doar minha medula. Meu Deus, eu não acredito. Aí, segundos, assim, flash, né? Aí eu disse, mas por quê? Aí ela disse, não, porque você está grávida de gêmeos bilateralinos. Eu disse, não pode, minha filha. Com 42 anos, eu base de gêmeos bilateralinos. Aí eu disse, não pode. Eu disse, como assim? Eu fiz tratamento para ter minha filha há 10 anos atrás, não tem a menor condição. Aí ela disse, não, tá, eu digo, doutor, e outra coisa, eu tô longe do meu marido há 28 dias. Ela, não, você já tá com quase 2 meses. Eu disse, 2 meses? Ela não é mais nem embrião, já é feto, já tem coração, de doutor, isso é 2 cistos. Eu não tem coração. E eu digo, não mexe. Não bate coração. Cisto não bate coração. Eu digo, como assim? Eu digo, doutor, eu digo, peraí, só um minutinho que eu vou ligar o pai desse menino. Aí eu xingar ele. Não, e eu liguei desse jeito, aí eu liguei, peguei o telefone e disse, nossa, seu maluco, tu me aperta tanto, eu tô grávida de gêmeos. Aí ele, o quê, Renata? Eu disse, sou grávida de gêmeos. Aí falei, menina, eu falei, ele pega e bota, colocou no grupo, né, da família. E aí minha irmã me ligou, Renata, eu digo, eu já tava chorando, né? Eu disse, Roberta, minha filha, vem pra cá. E ela, como assim, Renata? Eu sei, me aparecer do nada na minha barraca.
apareceram do nada, foi ótimo. A minha filha, quando ela foi nascer, foi tão programada que na época eu até tinha uma música que era da banda Eva, que era Tão Sonhada. E eu coloquei toda. Era a trilha sonora dela, tipo, quando ela nasceu, de todos os vídeos dela e tudo. E ela, mãe, você não vai colocar nenhuma música com gêmeos? Eu disse, amor, a única música que me vem na cabeça é aquela. Do nada eu apareço. Eu disse, Matheus, essa música foi pra mim, porque do nada esse filho apareceu na minha barriga. Então, Não, e o interessante é de você, 2 meses, não ter, assim, percebido os sintomas, né? nada. Só no, assim, já próximo de eu fazer o exame, é que eu tava naquela semana, eu já vinha assim um pouco mais sonolenta. Não. É tanto que eu tava malhando com a minha irmã lá em Fortaleza com o personal. E eu malhava, e bebendo, comendo sushi, fazendo tudo que eu tava e não podia. Mas você não sabia. Eu não sabia Você não de fez jeito. porque você Não, quis. porque eu quis. Não, é tanto que na semana anterior, uma amiga me disse, será que não vai querer ter outro filho? Não, não, tá bom, só a Maristé, morando longe, tá ótimo. Aí ela, não, mas tem outros. Não quero não. Não, eu não quero, eu quero. Eu não quero um não, eu quero é dois, né? Mas não é eu não quero, eles querem. Eles querem, Deus quer, né? E aí eu sei que, né, nessa coisa eu engravidei desse menino, e aí fui para Fortaleza, e aí em 2023 voltei. Sim. Né? E aí quando cheguei aqui foi quando que eu surtei, né? Mas é porque eu ligava para as babas, porque assim, lá é outro diferencial de capital para interior. Comprometimento. Além do comprometimento, assim, a facilidade, né? Por exemplo, as pessoas querem sair do interior para ir vencer, de certa forma, na capital. Né? Então, como eles não têm estrutura na capital, eles moram com a gente. Então, lá em Fortaleza, eu sempre tive pessoas para morar. Tanto que, por exemplo, minha mãe tem 2 funcionárias, né, na casa dos meus pais, que estão lá, até hoje estão lá há 40 anos. Então, praticamente me criaram, né? Antes de eu ter a minha funcionária que está comigo até hoje, ela está comigo vai fazer 6 anos. Antes eu tive uma que ficou comigo 7 anos. Sim. Então, assim, sempre foi morando, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu não tive sentido nada, porque eu trouxe a minha, né? Eu trouxe a Rose. E aí, quando foi para voltar para o retorno com os gêmeos, aí eu ligava, eu disse, eu tô precisando de uma babá para a semana. Ah, mas você quer para quantas horas? Eu disse, não quero para horas, eu quero que você more comigo. Eu quero que você 24 horas. 24 horas, de segunda a sexta, só para o final de semana. Ah, não, mas assim, eu não posso. Eu disse, como é que você pode? Não, eu só posso tal hora para tal hora. Eu disse, meu pai é técnico. Eu sei que nessa armazém passou a ter 5 funcionários em casa. 5. E o Henrique nada vai abrir a microempresa. Eu disse, pode abrir, meu filho. Mas aí você viu aí, moças, porque até então não encontrei, né? Irmão que vem morar comigo. E aí, enfim, né? Ficamos nessa. E aí foi bem difícil, assim, de eu arrumar Assim, eu esqueci de falar. Quando eu vim em 2021, eu conheci, uma das primeiras pessoas que eu conheci foi a Ana Paula, né? Até o Henrique falou, a Ana Paula Tontinho. E aí ela logo me chamou para a clínica dela. Ela estava saindo do Supera e abrindo a vestibular. E aí ela só atendia criança, e até hoje ela só atende criança, e ela estava precisando de uma pessoa para atender adulto e adolescente. E aí o Henrique foi renovar a habilitação dele na segunda-feira, nós chegamos no domingo, e aí na segunda ele foi renovar e deu um problema na habilitação dele, e ele disse, a minha esposa é psicóloga, nós chegamos aqui ontem e tal. Aí ela disse, olha, será que ela atende adulto e adolescente? Eu disse, não sei, mas eu posso perguntar. Ela disse, pois está aqui meu telefone e tal, e ele me deu, e eu meio emburrada ainda, né, não sei o quê. Aí foi quando, na quarta-feira, a gente foi com um churrasco na casa do Vinícius Maia, filho da Dona Tereza, e aí nós fomos e lá me dizendo, tia, vai lá, gente boa e tal. Eu disse, não, tá, então eu vou. Aí eu fui, liguei para ela na quinta, na sexta-feira eu fui lá, na segunda ela estava atendendo. E aí realmente comecei a atender, mas aí por conta da gravidez, né, passei muito. Isso, aí logo depois entrou a Priscila Fonseca, que hoje a gente é muito amiga, eu era a Ana Paula, né. E aí depois, quando eu voltei para Fortaleza, eu encaminhei meus pacientes quase todos para a Priscila, para alguns outros, mas a maioria para a Priscila. E voltei, né, e fui para Fortaleza. E na vai fiquei meio que à distância, atendendo um pouco online, mas era muito raro. O pessoal que gosta mais de presencial mesmo, aqui é muito difícil online. E aí a Ana Paula nunca me tirou da clínica, né? E até dizendo, Ana Paula, você fica à vontade, se você quiser me tirar, ela disse, não, jamais. Você foi a primeira pessoa a dividir comigo. Você vai ficar comigo do começo ao fim, depois, e estamos aí juntas. E aí ela nunca, né, me tirou lá da clínica, ela sempre deixava meu cantinho lá, meu horário, minhas coisas. E aí quando eu voltei em 2023, eu voltei para lá. Só que aí eu tive que praticamente recomeçar, né? Ou seja, adquirir novos pacientes, adquirir, né? Mas aí você teve
3 A adaptações. sorte do Covid, como diz outro, que todo mundo deu uma surtadinha. Uma coisa, isso não foi tão... Verdade, tive a sorte do Covid, é verdade. Mas aí foi uma readaptação de novo, e ainda mais com gêmeos, aí, né, tinha dias que eu não ia trabalhar, por causa dos meninos, aquela confusão toda. E aí, quando foi no final do ano passado, eu disse, não, 2024 vai ser o meu ano. Independente de filho, seja o que for, vai ser o meu ano. E aí eu decidi, né, entrei logo em 3 pós-graduação, no curso de perito judicial, eu disse, pronto, agora eu vou arregaçar, pô. Só tem. Pois é, não, hoje eu tô passando de novo, mas tô brincando, A gente. gente vai dar. Todo mundo também, que loucura faz? Eu disse, um momento de loucura, mas tá dando certo, tá dando certo. Eu sou que você vai criando, é porque na verdade, quando você vai fazer, não, e você sabe que você tem só aquele tempinho, então você não fica enrolando. Aí você pega e faz, entendeu? Se você tem tempo só, depois você faz. Depois eu falo, você vai procrastinando, né? Não, eu não tenho tempo de procrastinar, né? E aí eu decidi, aí fiz uma pós eu já tinha uma pós em orientação profissional, né? E aí eu fiz uma em neuro, que ainda estou terminando, na realidade, eu só termino no próximo ano. Terminei uma em educação 5.0 na Univalas. E estou no curso de perito judicial e iniciei uma em psicologia da saúde. E tudo online. Tudo online, né? Não, que aí presencial também mandou muito pouco, porque aí te trava muito. Não, muito. E aí eu também assumi muita coisa, que é o que acontece. Ano passado, quando eu cheguei aqui, eu procurei logo a casa Acalanto, que eu descobri. Sim. E como tinha muita coisa do câncer, eu tinha muita identificação com isso, e aí eu disse, não, vou... E na verdade, eu fui convidada para dar uma palestra lá, e aí nessa palestra eu já me candidatei a ser voluntária. Eu disse, olha, eu tenho disponibilidade de ser voluntária, eu tinha tempo livre, né? Hoje, se fosse hoje, eu jamais me candidatar. Mas aí eu disse, olha, eu tenho disponibilidade, eu quero me voluntariar para atender aqui. E aí a Vânia, Natal, não sei o que e tal. E pronto, fiquei lá. E aí fiquei lá em 2021, mas foi pouco, na verdade foi desde 2023, né? E aí pronto, aí quando foi em setembro do ano passado, eu fui chamada para uma palestra no Colégio Militar sobre Setembro Amarelo. E nessa palestra, vários alunos vieram falar comigo e alguns tinham já feito tentativa de suicídio, e eu disse, não, gente, foi outra chamada, eu disse, olha, eu me ofereço a atender os alunos aqui. E aí até então, até hoje... Você tem que parar de nos lugares. E aí até hoje eu estou como voluntária lá e atendo lá também. Lá eu tenho um dia certo lá. Eu acho isso tão importante, Renato, quando o profissional ele percebe que tem uma camada da população que não tem como, né, se tratar, porque a gente sabe que é da realidade financeira das pessoas, né? Quem pode pagar um psicólogo, quem não pode. E quando eu vejo um profissional que faz isso, eu falo, cara, isso é muito bom. Porque a diferença que você faz para essas pessoas talvez seja maior que tu faz para o teu cliente particular. Não, a Adriana, que é a coordenadora lá, ela me liga e disse, Renato, os meninos estão aqui com fila, implorando que tu venha. Eu disse, porque assim, na realidade, infelizmente, eu tive que disponibilizar um dia para lá. Sim. Que aí o que acontece? Eu atendo a Casa Acalanto, aí a Casa Acalanto é quando tem a necessidade. Sim. Né? Ela às vezes me liga, Renato, fulano quer, aí eu vou. Né? Fulano tá querendo, o filho de fulano, a família, não sei o que, às vezes a gente vai fazer visita na casa da família também, então assim, é mais uma coisa mais esporádica, mas eu faço também. Não é aquela coisa que precisa ter um dia certo, né? Lá no Colégio Militar, não. Eu deixei todas as segundas à tarde. Né? Então, segunda-feira à tarde eu estou atendendo lá. E aí fui dar uma palestra no começo desse ano na Polícia Militar. E aí também sou voluntariada lá. Estou falando, quando eu falo, né, Laura? E aí, o lugar que ela vai... Ai, meu Deus, não deixa. E aí, também atendo lá. E aí, meu horário disponível lá é nas quintas-feiras pela manhã. Sim. Então, toda quinta pela manhã eu estou no Colégio Militar como voluntária, ou no 4º Batalhão, nas segundas à tarde no Colégio Militar, né? E é muito bom. Ontem eu fui, segunda-feira eu fui, mas eles ficam, doutora, eu passei agora, tia, eu passei agora, não sei o quê, assim, aí eu fico doidinha. E assim, é impressionante o quanto eles precisam. Na verdade, o que me chamou, assim, foi quando eu terminei a palestra, e uns 3, assim, me abordaram. E eu olhei, estava com o braço todo cortado, né? Ou seja, ela já tinha tentado mutilação, já tinha tentado suicídio com medicamento e tudo. Então, fica ali, deu assim, não sei se é porque
Meu Deus, eu tenho uma filha dessa idade. Eu quero ajudar esses Você, meninos, né? e você sentiu a dor da perda, né? Senti. Então você sabe o que que a mãe, os tios, a avó poderia sentir. Exatamente. Então você se coloca na posição de quem sofreu. Aí chama muito mais a Chama gente. muito, aí eu disse, não, eu quero. Antes eu ia mais, né? Que eu tinha mais tempo. Aí esse ano é que, aí assim, com o tempo na clínica também aumentaram os pacientes. Sim. E aí eu também, né? Pessoa que. Quando a gente procura, né? É por isso que eu digo, eu não reclamo que eu procurei. Eu quis, eu Procura, acha. quem procura, acha. E aí hoje eu também atendo na Unimed e sou professora da Univalsa, na disciplina de Psicologia e Saúde, e supervisiono o estágio lá da Clínica Escola, que também abriu agora, em setembro, lá na Univalsa, né? Então a Univalsa também está com essa oferta agora, R$ 30 a consulta. Opa! R$ 30 a consulta. Lá mesmo na Univalsa. Lá na Univalsa abriu agora, em setembro, começou agora, dia 2. Antes de ontem, pronto, antes de ontem foram os primeiros atendimentos, e aí eu estou supervisionando 5 alunos na Clínica Escola de lá. E aí já é mais um meio, né, da população também já ter esse acesso à psicologia. Porque, assim, aumentaram, como você falou, né, graças à pandemia, Não, a gente fala isso assim, para ficar mais leve, né? A gente ri para ficar mais leve, porque a gente sabe que foi uma situação horrorosa. Foi um divisor, né, assim, mental para todo mundo. Nem todo mundo. Aliás, eu costumo dizer, eu não gosto de generalizar, mas nesse caso eu generalizo. Ninguém saiu igual na pandemia. Quem saiu igual, acho que não devia estar em Nárnia. Certeza, eu estava totalmente, né, em órbita, porque não estava nesse planeta. O pai, essa semana, a gente conversando, eu não sei o que eu falei para ele. Era alguma coisa que eu queria trazer da fazenda para a cidade. E eu olhei a coisa, peguei já a coisa e já botei tipo perto da porta. Porque eu ia passar por ali para eu pegar. Para não esquecer. Para não esquecer. E aí ele olhou assim para mim. Aí eu, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar logo ela no carro. Aí fui, né? E coloquei, né? Aí, deve ser legal. Mas aí é engraçado que ele falou assim, tipo assim, né? Que como que eu, né? Que sou Nessa idade. nessa idade, você já tá esquecida e tal. Aí eu falei, pai, todo mundo usa esse motivo, então eu vou me dar o direito, porque eu tive Covid junto com o senhor, né? Então, assim, foi o Covid, tá? Agora é assim, se é o Covid ou não é, pai, eu vou lhe dizer uma coisa, tem informação já suficiente na minha cabeça, eu tô com uma lista de coisas para fazer, eu tô com um trabalho por aqui, né? Então, assim, meu HD tá lotado. Então, assim, eu colocar uma informação, às vezes, na cabeça desnecessária, eu não tô colocando. É a história do mundo de telefone. Qual o telefone da Renata? Não sei. Peraí. Não, ninguém grava mais. Né? E é a necessidade de gravar, né? E dependendo, eu falo, eu não tenho problema nenhum de dizer. No meu celular, o número das pessoas, claro, tem as pessoas que não precisam dessa informação. Você já sabe, eu já sei quem é a Lara, eu sei quem é a Renata Feitosa, eu sei quem é não sei quem, eu sei quem é não sei quem. Mas dependendo se é uma pessoa nova que eu conheço, eu faço literalmente a associação com o que a pessoa faz. Se é psicóloga, se é doutora, se é marceneiro, não importa. Porque senão, e dependendo da situação, ainda boto 2 informações juntas, tem espaço para escrever, escreve. Não, e eu já salvo também com a referência, porque senão eu não lembro depois de procurar no celular de Vinícius, como é o nome, o que é que ele fazia mesmo. Não, encanador, aí eu vou lá, encanador, aparece 10. É esse aqui. É esse aqui, né? É isso mesmo. Eu acho muito interessante isso, porque dia nós chegamos no hotel em Imperatriz, a gente foi deixar a caçula para pegar um voo para voltar para casa. E eu entrei pela porta, eles deram a volta para entrar na garagem. Aí ela falou assim, eu falei, vamos agilizando aí? Ela falou assim, mas eu preciso do documento, eu sei o CPF dos dois, pode ficar tranquilo, o meu dos dois. Eu sei o CPF de todo mundo lá de casa. Eu também sei. E telefone dos 4. Porque eu falei, vai que eu roubo meu telefone, tem que decorar o telefone também, né? Não, tem que ficar. Mas eu vou assim, não. Galera geral também não, né? Só tem. Olha, imagina. Faço ideia de como tem poucos grupos de WhatsApp, tanto de gente que tá lá. Como é que tu lembra? Acho que só o meu pai consegue memorizar o CPF, todo mundo. Meu pai tem uma memória fantástica. Mas engraçado isso, né? Mas é uma questão que a gente estava falando com a Cris. A memória, você tem que trabalhar ela.
né? Então, assim, se você não trabalha ela na facilidade aqui, então não está usando, vai desgastando. Na realidade, tudo, né? Tudo no nosso corpo. Se a gente não trabalhar, não usar, não exercitar, ele vai atrofiando e vai rende, de certa forma. Né? Aí a gente está voltando para ti nessa função de casa e de pessoas para te ajudar com as tuas crianças, né? Porque de uma passou a ser 3, assim, do nada. Do nada, né? Pois é, a família foi crescendo a galope, assim, né? E aí passou. Mas aí eu consegui, a gente teve essa rede de 5 pessoas no início dessa microempresa. Mas aí depois, quando eu fui em 2022, ou em 2023, que eu fui de férias, eu voltei com uma pessoa de lá, né? Mas aí, essa pessoa, aliás, mito, nas férias no final de 2023 para 2024, eu voltei com uma pessoa de lá, mas ela não se adaptou aqui. Sim. E aí voltou. E aí, desde lá, eu estou nesse perrengue, assim, de pessoas, mas tentando minimizar para deixar o mínimo possível. E agora a minha da casa quer me deixar, aqui vem comigo, não sei se por influência daqui, eu também não treino método, não perguntei, não quis. Ela tem os motivos dela, eu estou respeitando, eu digo, então tá. Só que eu não vou nem mentir que eu estou segurando ela ao máximo. Eu digo, não achei ninguém. E aí estou ali, né? E o pior é que tá difícil, né? Não, mas tá difícil, né? Eu tô meio que... tem esse outro lado, que eu sempre ficar oferta, né? Eu brinco quando alguém coloca assim, quem sabe de uma babá, de mulher, é mais fácil tu achar um unicórnio. Se você procurar um unicórnio, tu não vai achar uma babá. Acha mesmo, é mais fácil mesmo. Porque tá difícil. Até porque você não vai colocar na sua casa qualquer pessoa. Então, assim, as qualificações, né, as recomendações estão cada vez mais estrito para você conseguir alguém. E outra, a questão que eu assim, hoje o que eu tenho mais dificuldade é a adaptação, por exemplo, de horário, de disponibilidade mesmo. Sim. Não tem, né? E como eu digo, como eu vim mal acostumada, de certa forma, eu vim acostumada a ter uma pessoa ali, sempre ali. Para mim é normal ter uma pessoa convivendo comigo. Já tem gente que não gosta, né? Acha que está invadindo a privacidade, a maioria. Para mim já não, ali já é normal a pessoa conviver comigo, entendeu? Assim, eu consigo de boa, sem problema nenhum. Mas aí essa disponibilidade hoje das pessoas aqui que é o que mais, assim, pelo menos para mim é o que mais me digamos assim, atrapalha. É senso, né, de você pensar assim, não, no interior vai ser muito mais fácil. Mas não, porque como elas moram aqui, elas querem ir para casa, elas querem ter mais tempo dentro de casa. E ao mesmo tempo a gente quer mais tempo elas com a gente, dando esse suporte. Porque assim, na realidade, não é que eu precise da pessoa trabalhando 24 horas, mas eu preciso de uma pessoa 24 horas para eu ter você ter essa segurança. Isso. Por exemplo, para eu estar na faculdade dando aula, porque minha aula é à noite, para eu estar dando aula lá e saber que meus filhos têm alguém lá, não está cuidando, mas está pelo menos alguém olhando para eles, entendeu? Sim. Então assim, tem algum adulto, né, com eles. Eu não tenho, então, por exemplo, o Henrique viaja muito também, e o Henrique viajando, eu fico sozinha com eles, então não tem como eu ficar à noite. Se eu passar mal, quem é que, né? Não, que só criança não. Exato. Às vezes um passa mal, tem para lá para hospital, como já aconteceu, né? Eu vejo assim, eu tava... Essa é a dificuldade que eu mais sinto aqui hoje, essa falta de apoio. Eu estava em Goiânia e eu como converso muito os vizinhos do nosso corredor. Aí toca a campainha. Daí era vizinho do lado. Lara, minha sogra passou mal, você fica com o Arthur? Eu falei, eu fico, mas será que ele vai, né? Ficar, né? Há 6, 10, 11 anos. Mas aí ela falou, não, ele vai ficar no jogo ali, é só para ele não ficar só. Falei, tá, eu ainda tava tomando um vinhozinho, falei, vou dar meu vinho. Porque dói, né? Aí eu falei, vou tomar. Dói essa babau. Aí eu cheguei, perguntei, né? Você tinha comido alguma coisa, e daí ele vinha. Tia, e a minha avó falou, não, meu amor, a tua avó tá bem, a sua mãe já ligou, disse que ela tá bem, a demora é só para organizar as coisas no hospital, e o hospital é longe do apartamento, coisa e tal. Então, ficou de boa, né? Ela falou assim, eu nunca imaginei na minha vida, Lara, que um vizinho fizesse isso. Eu falei, amor, na roça, eu ainda penso como roça. Então, assim, é um pelo outro. A roça tá dentro de mim. A gente é um jeitinho, na verdade, né? Ele precisa de você. Eu passei por essas situações que você está falando, mas eu passei por isso há 30 anos, que foi quando a minha mais velha nasceu. Sabe, de literalmente não ter ninguém, né? De não conseguir, de estar só.
né? Então, assim, eu brinco, esses dias, eu falei, gente, eu vejo essas mães hoje, que esse puerpério que chama. Puerpério. Gente, quando a minha filha parava de chorar, eu nem pensava, tomar banho, pentear o cabelo, eu ia dormir. O cabelo que se lascava. O botox não casar depois, né? Não, a vantagem naquela época que nem existia, né? Com botox. E aí todo mundo era normalzinho, assim, uma não botava, a outra não botava. Então, eu vejo isso quando se conta essas histórias, eu acho interessante se contar essas histórias, porque a pessoa hoje vê assim, nossa, mas é tão sossegado, mas a gente passa por tudo isso, né? Você com uma criança num lugar estranho, pouco, conhecendo pouca gente, o teu marido tendo que sair porque ele já está no trabalho, né? E a gente sabe que tem uma época que a cidade, que não é mais no agro, que ferve. Então, a gente sabe que eles dão uma surtadinha também nesse período, né? Eu falo. A gente fez vários no ano. De vez em quando eu falo pro meu filho, você não é São Pedro, não choveu. Você vai fazer o quê? Vai fazer a dança da chuva? Não tem função. Não, quando você olha o vídeo, né? Ai, não tá chovendo. Só que vai resolver, né? Falei que tá achando, pega o rosário, faz o que São Pedro, não adianta você ficar suspirando aí de noite, não. Vai resolver. Aí assim, com o tempo a gente vai vendo que a gente sempre. Hoje eu, quando eu tô com um problema na frente, eu fico, gente, eu tenho duas opções. Ou me desesperar, que não vai resolver, Sim. ou tentar resolver e acalmar, né? Então, assim, hoje eu tô muito isso. O que eu tô passando hoje, como a sua vizinha falou, eu nunca pensei que eu ia passar. Nunca na minha vida. Se eu fosse uma cartomante e ela dissesse que eu ia ter gêmeos com 42 anos, que eu ia morar em Paus, que eu ia ficar longe da minha filha, do meu dia de morte, que você não conhece eu. Você não é cartomante, você é louca, você não é juízo. Né? E assim, eu nunca pensei de viver o que eu estou vivendo. Mas estou adorando viver o que eu estou vivendo. Eu acho que eu estou na minha melhor fase. Estou fazendo exatamente o que eu procurei fazer, né? Dizer assim, ainda não vai buscando questão do filho. E realmente, mas eu acho que eu procurei isso, né? Eu sou muito ativa, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito ativa, eu nunca esperei nada de ninguém. Eu me lembro a primeira vez que eu fui estagiar, eu entrei na faculdade, eu fui estagiar, eu disse, pai, onde é que fica a ouvidoria do município? Isso lá em Fortaleza. E por que você vai fazer lá? Aí eu disse, eu vou começar a estagiar lá amanhã. Aí ele disse, na ouvidoria? Eu disse, Eles como você conseguiu esse emprego, né? Aí eu disse, naquela faculdade, eu fui lá no centro de estágio, me candidatei, me chamaram, e eu vou lá começar a estagiar amanhã. Na prefeitura, Renato, eu disse, na prefeitura. Aí a mamãe, essa menina agora deu de mentir. Eu disse, agora pronto, pois eu quero que o senhor vá comigo. Vamos, o senhor vai, me explica lá onde é e tudo, e vamos. E aí ele foi, e aí eu comecei, né? E fiquei lá 1 ano estagiando. Aí a mamãe, como essa bicha é danada? Aí eu disse, pois tá vendo? Eu não tô mentindo não, mulher, é verdade. Mas é porque assim, eles nunca se preocuparam de ir atrás de emprego para mim. Minha mãe e meu pai nunca tiveram essa preocupação. E aí logo depois que eu saí de lá, que foi na FUNCI, que era da era ligada à ouvidoria do município, né? Eu trabalhava na parte social. E aí, logo depois que eu saí de lá, eu fui para o Grupo Edson Queiroz. Então, eu estagiei no Grupo Edson Queiroz, e aí nessa época eu passei a ter um desconto de 50% de bolsa na faculdade, porque eu me formei pela Unifor, Faculdade de Fortaleza. E aí, meu pai achou ótimo, né? Que eu passei o resto da faculdade toda com 50%. A Roberta, essa bichinha virada. Eu digo, minha filha tem que ser. E eu sempre fui assim, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. E, para mim, o significado de ficar parada, para mim, é perda de tempo, entendeu? Então, E, assim, você tem eu falo sempre, Renata, para algumas pessoas, eu falo, o teu tempo sem preocupação é um tempo vazio, sabe? É um tempo vazio, o tempo está passando, o tempo está correndo, o ano passa, e aí você não procura fazer nada, você não doa seu tempo para outra pessoa, você só está, que nem a música do Raul Seixas, deitado num apartamento com a boca escancarada, entendeu? Esperando o tempo passar, e o tempo passa, e o que você faz? Aí você chega na frente, você que é psicólogo, você deve atender gente. Aí a mulher chega na meia idade, que é uma fase normal de se surtar. Aí eu penso, o que eu fiz? E eu já estou com essa idade, eu já cheguei aos 40, já cheguei aos 50 e eu não consigo ver o que eu fiz. Né? Então, aquela continuidade, assim. Exato. Que me levou. Porque a lógica, né? Agora não, isso não é mais lógica, mas a lógica da minha geração
é você chegar nos 50, teus filhos já estarem criados. Aí você tá olhando para o tempo e pensando, cara, não fiz nada por mim. Então eu era assim, né? As crianças faziam inglês, eu aproveitava para ir para academia. As crianças iam para a escola, eu aproveitei para ir para a faculdade. Justamente por isso, porque era a oportunidade que eu tinha de fazer isso, e a gente sabe que vai chegar um tempo que você vai dizer, cara, e agora? Né? Agora, por isso que eu digo para ti, a gente vê vários livros, né? Síndrome do Ninho Vazio, daí a mãe quer, aí fica obrigando as filhas que casaram a ter neto para ela poder ter alguma coisa para fazer. Não é tu que vai criar a criatura, deixa a menina ter filho quando ela quiser. E o engraçado, você falando isso, é o que mais me aparece, assim. Me aparece muito. Em muitos casos. O que é que eu fiz? Eu não fiz nada. Aí minha filha agora, hoje ainda é ingrata. Ainda nem Aí chega aqui, se for para ficar aqui desse jeito, eu não quero não, viu? Pode ir embora. É assim. Aí chega chorando para mim. Eu digo, aí eu tenho que, né? Toda, não, mas calma, não é assim. É porque realmente, você, né, o que você fez? Vamos começar a olhar para você então, nunca é tarde. Com 50 anos hoje é muito jovem, nossa. É verdade. Eu, com 45, me sinto muito bonita. Você, Eu tenho um bebê de 2 anos. Não, eu falo assim, hoje, por exemplo, assim, vamos fazer um vestibular para entrar na sala de aula? Eu ia entrar na sala de aula assim, galera, não deixa nota boa, preciso só terminar o curso, minha mãe não vai ficar pegando meu pé por causa de nota. Ninguém vai me apertar. O máximo é eu começar... Eu mesmo me cobro. O máximo é as mães falam assim, não vai ter que fazer essa faculdade, mas a tia Lara vai, então vai. Deixa eu... Melhor não. Aí a mãe vê depois dos stories, mas não era essa tia que cuidava de você. Essa Tia que dá chão. Se eu soubesse, eu nem deixar minha filha. Mas a gente falou sobre isso, eu fiquei curiosa. O que hoje em dia são, se você pudesse assim, elencar como os principais motivos que levam as pessoas ao consultório? Problemas de relacionamento, depressão e ansiedade, esses são os maiores. E dos jovens, né, entre 10, eu não ia colocar essa faixa etária, mas como eu já estou atendendo, entre os 10 e 18 anos, indícios de suicídio. É mesmo muito. Muito bem, perfeitamente. Muito. Eu não atendo criança, mas eu peguei essa criança com 10 anos já, tinha tentado 3 vezes. Mas existem 14 anos tentando. Existem, dentro do que você está vendo, existem motivos que você consegue passar para a gente, tipo assim, até para a gente passar uma orientação para esses pais, o que a gente pode fazer para mudar essa sociedade? Falta dos pais, estrutura familiar, no caso. Família desestruturada. Principalmente a presença do pai. O pai faz muita falta, cara, é impressionante. As pessoas não percebem isso, eles dão muito valor à mãe. Isso. E a figura masculina é essencial. E é tanto para o menino quanto para a menina. Da família igual, porque ele tem uma referência de masculino. É como se o homem, ele representa a força, representa a vitalidade ali de ir atrás, de buscar, de ser alguém. O salvador, o herói. Porque a mãe, nenhum filho chama a mãe de herói. A mãe tem, a gente tem referência de mãe, porque como proteção. Isso. Não, ali eu tenho aquele meu caso e eu sempre vou voltar. Tem ali minha proteção, a pessoa que está ali comigo, apesar de muitas mães serem duras, rígidas, né? Ele fazem papel de pai. Mas o pai, ele não substitui, porque o pai tem esse papel de força, de tipo assim, não, o pai é que vai determinar para onde a gente vai, o pai é que é o provedor, o pai e eles muitas vezes não têm essa referência. Eu posso linkar isso que você está dizendo com o outro que você falou, que é o caso dos adultos em relação aos problemas de relacionamento, dessa mulher estar ocupando, inclusive, uma posição mais masculina, e às vezes o homem, inclusive, se colocando numa posição de que eu não preciso fazer isso tudo, porque afinal de contas ela já assumiu, então já que ela quer assumir esse papel, siga. Isso também, de algum modo, tem interferido nesses relacionamentos? Tem, mas a mais é a mulher querendo que o homem assuma esse papel.
de pai, entendeu? Ele tem se ausentado. Tem se ausentado, ela se sente muito só, e aí, por sua vez, ela se sente meio que desprotegida, né? Cadê a minha... Não é nem a minha proteção, cadê a minha base, a minha O sustentabilidade? cara que teria calado, né? O cara que sabe a regra da Parceiro. calçada, Exatamente. né? O cara que sabe a regra da calçada, ele sabe tudo. E sabe tudo. E aí, a E maioria... aí, só para esclarecer, a regra da calçada está dizendo que é o homem para a direita, não sei Tipo, da se mulher você tá pra rua, se você né? tá pra rua, ele te puxa pro A lado. regra da calçada é aumentar do né? Ele te Ela puxa fica pra você, pra te ela tá pro lado de proteger. dentro. Só para a gente dar, porque a gente sabe, né? acho- Que isso, que É igual é esses dias eu falei. É a regra do abrir a porta. A regra do abrir a porta, né? Do cavalheirismo. Cara, é que eu falo. Que é aquela história, Você não trocar é que eu não primeiro. dou conta, não é que eu não dou conta, Mas nunca é demais, Nunca é né? demais. E assim, e aquela coisa da mulher, ela acaba criando uma dependência emocional, e é isso que vem me trazendo muito também. As mulheres vêm me trazendo muito essa dependência emocional, às vezes não só do marido, mas das relações interpessoais, de amizade, tudo, por essa falta. Né? Então, às vezes, fica nessa, na verdade, essa carência emocional. nós vemos muito hoje. Porque eu sou antiga, gente. Pô, não tô falando nada assim. Não tô falando nada assim, que tudo hoje vira cancelamento. Ela é antiga, ela é machista, ela é submissa. Mas para mim, os papéis têm que ser muito diferenciados, sabe? E a mulher está perdendo muito feminino. Não estou falando em feminismo, estou falando que ela está perdendo o feminino. Ela tá deixando de ser essa parte, não é frágil, mas delicada. Que é aquilo que eu falei, né? Que daí a masculinidade dele aflora, porque eles querem essa mostrar. Exato. Não tem necessidade de mostrar, mas a mulher muitas vezes não permite. Exato. Sabe? Eu não preciso dele para trocar um pneu. Eu também não, gente, mas eu não vou fazer força não sobre essa. Eu faço. Não, eu tô. Já desde eu furei meu pneu, eu liguei para Henrique, eu só furei meu pneu, vem aqui, porque eu não sei furar, ou você trocar. Eu nem ia. Fiquei na sombra, dentro da drogazinha, ele lá trocando. Você não é a única, não. Esses dias eu vi um sentado, falei, que foi? Não, mas furou o pneu do meu carro, tô esperando meu marido. Foi, mas essa daí é igual. Tem que comprar, sabe o quê? Aquela espuminha. Do que vem do supermercado, Vem do para supermercado. colocar no pneu. Ele roda até 60 quilômetros. É. Então você pode chegar na oficina, você pode chegar em casa, entendeu? Se você está com criança, até tem que você viajar, alguma coisa, eu sempre tenho. Eu também tenho. E no carro da minha filha, eu tenho logo 2, porque eu sou psicopata. Esses dias, sei lá, no escritório, ele me falou assim, a bateria do meu carro, você quer ajudar? Ele falou assim, não, mas eu tenho aquela cordinha. Aí o cara falou, por que você tem aquela cordinha? Não sei, minha mãe, tudo que você quiser dentro daquele carro, ela botou pra mim não depender de ninguém. Sério. Ou, na verdade, eu vou até depender. Não necessariamente você não sabe, mas eu tenho. Ele fala assim, ó. Tira Não fala, gente, olha, escuta, eu te quero. A Lidiana depois, ela tem muito contato de mandar foto. Quero saber dessas comigo. Não Mas sei, lá na seção do supermercado que tem dos produtos de carro, tem uma que ela é uma dessas, ela parece a espuma expansiva. Isso. Ela funciona quase como uma espuma expansiva, só que é específica para pneus. Então, o pneu furou, você está num local ermo, né? Não vai ter tempo para trocar agora, tal. Você coloca ela, insere ali no pito do pneu e vai pressionar. E ele lá tem orientação. Ele vai entrar no pneu e ele vai expandir de forma que você vai conseguir de boa, assim. Eu já vi gente andar mais. Mas não é o recomendado. Não, mas eu digo assim. Até porque você tem o risco de perder ou pneu. Esse povo que se acha antigo. Chega na eternidade, olha, rapaz, da onde? Não é, viajar é outra coisa. Mas aí, voltando a essa questão, é isso que eu estava falando para ti, sabe? Essas coisas que estão se perdendo da mulher ficar nessa função. Gente, eu vou tomar um banho, vou passar um perfume, meu marido vai chegar, tem uma jantinha boa. Isso não tira pedaço de ninguém. Pelo contrário, né? Isso não tira resgata muita coisa. Então, eu acho interessante, muitas vezes,
E quando eu faço algumas coisas, ai, credo, falo, cara, não me tira pedaço, eu faço porque eu quero, não é uma coisa que. Não, e é gostoso, E é bom, gente. E aí, aí pra te ver, né? Você tá falando isso. Esses dias teve uma pessoa que falou assim: não, na próxima encarnação eu quero casar com a Digo. Tu acha que ele nasceu desse bem? São 30 anos adestrando, tá pensando? Foi 30 anos aqui, olha, moldando. Exato. Porque senão, se é a vida, né? Como você falou, você sabe que é tudo uma via de mão dupla. Eu recebo Eu o que eu sempre dou falo isso. e não tem jeito. Eu falo isso direto dentro do consultório. Gente, relacionamento é uma via de mão dupla. Você dá, você recebe. Você recebe, você dá. Né? Então, como é que você quer receber amor se você não dá Se amor? você não demonstra. Como é que você quer que a pessoa lhe dê isso se você... Né? Então, é uma via de mão dupla. Eu sempre digo, relacionamento é uma via de mão dupla. E quando vai para essa coisa do relacionamento, o índice de busca por ajuda vai muito mais da mulher do que do homem, ou inclusive do casal? Olha, por incrível que pareça, eu estou atendendo mais homem. Eu atendo muito homem. Ontem mesmo, eu tive 6 pacientes. Dos 6, 2 mulheres e 4 homens. Das 2 mulheres, uma não foi e os 4 homens foram. E eles não deixam de ir. É difícil eles faltarem às sessões, viu? E eu vejo. Compromisso, né? As pessoas querem resgatar isso, né? Eu acho. O homem, quando ele decide fazer, Ele faz. ele faz. Porque para ele chegar para fazer uma terapia já é difícil, é um processo enorme. Só falta chegar lá, não, a consulta não é para mim, é para mim. Então, quando ele decide ir, aí não falta não, porque aí já aí quando, assim, né, se ele se identifica e tudo, aí é que vai mesmo. Mas, assim, quando você fala essa questão aí, né, de estar perdendo e tal, o feminismo e tudo, é porque o que é que hoje mais eu me preocupo com a adolescência, né? Por quê? Porque hoje é tudo muito permissivo. Exato. Hoje tudo na cabeça deles é normal. Tudo pode. Tudo pode. Tudo pode. Até o que não pode. Até o que não pode. E tudo é normal. Entendeu? Então, eu me preocupo muito com isso também, apesar de não ter filhos adolescentes, as minhas já são adultas. Mas eu me preocupo muito com isso porque... Que adultos vão ser. Exato. Mas aí, nesses casos, como você está colocando, qual que seria uma orientação, como que a gente consegue ajudar esses pais, olhando para o lado de que esses jovens, essas crianças acham que tudo pode, e que o fato do pai, da mãe dizer não é não está... Como é que é? Não ser um bicho de cabeça. Como que é um gatilho para alguma outra coisa, né? Tipo assim, isso. Porque o meu pai me proibiu isso, Aí eu vou fazer. Eu vou parar, Ou vai seja, né? Porque às vezes o pai usa, inclusive, essa própria desculpa, Isso, né? Para não fazer, para não falar, para não proibir. Para não usar o não. É para não usar o não. Então, assim, ou seja, a orientação é usar o não, independente disso, exatamente tendo uma conversa. Como que é isso? Eu sempre aconselho de que cada família tem as suas regras, né? Então, é como eu falei aqui no começo, eu não gosto de generalizar a questão do Covid, porque realmente foi algo que realmente eu acho que 100% não saiu do mesmo jeito, né? Após a pandemia. Mas assim, eu não generalizo. Por quê? Porque cada casa tem sua regra. Só que os integrantes dessa casa, digamos assim, eles precisam saber que regras são essas. E que não necessariamente precisa estar certa ou errada, mas é a regra da minha casa, é a regra do contexto em que eu estou inserido, né? Então, assim, se na minha casa a regra é essa, eu preciso que essa regra seja seguida. Ou seja, eu preciso que elas sejam estabelecidas, claras, conversadas. E, você é meu filho, você é minha filha, sou seu pai, eu gosto de ser assim, nós somos assim. Assim, ficar bem estabelecido para que eles entendam e que saibam que, por mais que ele faça alguma coisa que vá de encontro, eles estão fazendo, sabendo que eles estão fazendo errado para o contexto familiar deles. Mas é como eu digo, na cabeça deles talvez não seja errado, porque eles não acham. Mas, numa conversa, eles podem tentar convencer os pais, mas aí precisa ter o quê? O diálogo aberto. A família precisa ser, quando a gente chama de família estruturada, o que é uma família estruturada? É uma família que tem o diálogo aberto. É uma família onde as pessoas se conversam e se tem uma hierarquia, se entendem, e se entendem, né? Ou seja, mediante as regras,
a hierarquia, ao que acreditamos, ao que não acreditamos, né? Então, cada família tem a sua dinâmica. E você vê, né, assim, antes, É muito pessoal, né? Muito individual. antes as nossas mães diziam, você não é todo mundo. Ah, mas fulano vai, ciclano vai, ninguém. Ai, mas eu Escutei tanto isso. falando. Renata, você não é todo mundo. Ai, o Henrique também falou sobre isso no dia da entrevista. Falou, né? Não, deixa eu só falar um negócio pra vocês. As caras de Paula de casa. Um dia eu sei que eu queria ir, ela virou pra mim, você não é todo mundo. Mas Mas essa de você não ser o todo mundo, porque hoje, Renato, que você é psicóloga, eu acredito que essa frase é a melhor coisa, porque hoje o fato de todo mundo querer ser todo mundo é que está estragando todo mundo. é que todo mundo quer ser tudo, Exato. né? E parece tudo muito fácil, né? Exatamente. Gente, E aí até não tem o o padrão de rosto tá padronizado, uniforme. Não. Né? Gente, ó, é outra coisa, que é tanta coisa que a gente vai lembrando não vai falando. É outra coisa que eu tô recebendo muito também na clínica, questão de autoestima. Ai, e de adolescente. Ai, porque eu não sou bonita. Eu disse, mas então você queria ser? Você não é bonita? Mas por que você não é A bonita? internet tá Ah, dizendo porque que eu não sou, eu sou. Não, nunca dizem que não é, não. Minto. Aqui chegou pra mim e disse assim, não, aqui chegou pra mim, não, vários, né? Mas a maioria chega assim, não, porque essa específica chegou e disse assim, não, porque eu sou morena, tenho cabelo cacheado, padrão. Aí eu disse, mas e aí? Ela disse, não, e aí que tem uma amiga minha, que ela disse, meu cabelo é cabelo de miojo. Eu digo, ai, mulher, só uma coisa, eu cachei o tanto meu parecer de miojo, e um filho de miojo, nem que eu queira. nem que eu jogue pra falar, né? Eu sou da época do frisar o cabelo, eu frisei meu cabelo Botar os bigodinhos, passar o dia todo. Os meus 15 anos eu tava de papelote o dia inteiro com o bicho E não adianta. enguardiando. Aí você fica, termina de fazer, tá toda bonitinha, toda bonitinha. Sai do Se eu pegar um vento, não dá tempo de chegar no casamento, né? Se alguém respirar perto de mim, você não respira, não, porque vai desmanchar meu cacho. Mas virou padrão, né? Virou padrão. Então, que padrão é esse? Cabelo liso, louro, não sei o que. Não tem padrão. Então, eu sempre E hoje tô tá falando. elas iguais. Teve outra que chegou, ai não, porque eu não sou bonita. Eu, por que você não é bonita? Magra, cabelo comprido, linda. A menina linda, né? Zero defeito, zero. Mas não se acha bonita. Ah, por que não? Porque o meu dente, eu disse, não, mas você tem tempo, você só tem 13 anos, você vai ajeitar seus dentes. Ah, não, porque o teu olheiro... Eu tava correndo descalço na rua, jogando pedra nos olhos. Mas eu queria saber se eu era bonita com 13 anos, eu queria saber se eu estava subindo em árvore. Exatamente. Oh, tinha uma árvore na calçada da casa dos meus pais, eu vivia Era onde eles ficaram. Eu sou toda alanhada. Mas é o que Tá? mas é o que a gente vem falando. Hoje as pessoas querem ser todo mundo. Né? As pessoas E querem aí é o ser padrão, Isso isso para distorcer imagens. Outra coisa, assim, a gente estava falando da família disfuncional. Muitas vezes você pega uma mãe que é mais narcisista e ela não elogia, não diz que a filha é bonita, que a filha é inteligente, né? Que a filha que ela tem orgulho daquela filha, porque não, que é ela. O que importa é literalmente ela. E por mais que tenha a presença do pai e da mãe, mas aí ela olha para a mãe, todo mundo, ai, tua mãe é linda, e ela já tá com esse problema, né? E aí vai só evidenciando e cada vez mais afirmando Tem isso. muito cuidado nisso. E muitas vezes, eu não estou falando que a mãe faz isso porque ela quer, não, porque de repente ela veio com um padrão desse jeito, né? E isso atrapalha muito, eu vejo muito isso, sabe, Renata? De vez em quando eu observo, mas aí tu não pode falar, e você fica pensando, meu Deus, que essa criança deve estar passando por uma dor. E essa dor interna, que ela não sabe explicar, gera o Setembro Amarelo. Exatamente. E o pior não é isso. O pior é que é como você falou, ela não sabe explicar, ela não sabe dizer o que está sentindo. Ela só quer acabar com aquela dor. Só quer acabar com aquela dor. E aí, por que as mutilações? Para isso. Para elas passarem a sentir uma dor que elas não reconhecem a dor. Elas não entendem a dor. A dor está lá dentro. Mas como eu vou sentir dor por minha mãe ser bonita? Como eu vou sentir dor por isso aqui por eu estar sentindo isso? Então, ela se sente culpada. Mas aí, como é que ela externaliza isso? Se cortando. E o que eu mais fico Então, assim, eu estou muito preocupada com a juventude. E uma coisa que eu fico muito preocupada é a falta de percepção
dos próprios pais. A maioria se assusta. Porque não vê. Eles não enxergam. Aí tá aquele calor de Mas 40 graus, 70 graus de sensação térmica e o menino de abrigo. Mas Então, você sabe por quê, né? As crianças, eles hoje estão tudo se isolando dentro dos quartos e os pais, por estarem muito preocupados com eles mesmos, deixam, permitem. Né? eu falo Isso dá menos assim, eu trabalho. sempre A falo maioria isso, chega e sabe? diz, eu pergunto muito como é a sua rotina. A maioria. Sempre Ela chega da em casa, eu escola, fico lá, eles- fico no meu quarto e pronto. Eu disse, e aí, você não interage com seus pais? Você não... Não, eu fico no meu quarto. Mas os pais também não pegam, vão fazer uma palavra cruzada, montar um quebra-cabeça. Né? Teve um que eu disse, olha, você precisa Fazer um karaokê. ter momentos de infância com sua filha. Porque senão sua filha vai ficar, já está uma menina adulta e ela agora vai virar uma adulta precoce e fit. Então você precisa agora, o quê? Finais de semana, tudo bem que na semana você não pode estar trabalhando, seus finais de semana vai ser para infantilizar sua filha. Criar momentos, né? Memórias afetivas. Isso, assim, botar pra época de brincar. Natal, vem montar comigo, vem montar com a mãe, o que você acha? A gente põe essa bola aqui, faz assim. Pula. E Jogos, né? Jogos, Nossa, eu falo, Gente, eu sempre assim, tinha uma mesa grande, e como a gente é em quatro, Eles então não tem mais. um canto da Quase mesa não tem mais. era sempre um quebra-cabeça. Sempre um quebra-cabeça. Terminava aquele, aí eu botava outro ali. Uma passa, bota, sabe? E aí a gente montava. Aí você interagindo, Agora, por exemplo, vai passar que eu já tô assim, alucinada. Os fantasmas ainda se divertem. Eu botei no grupo. Não vou assistir esse filme sem a mãe. Você tem que esperar eu chegar. Quem assistiu hoje? Relações faltadas. Porque senão depois eu vou me só. Tá bom, mãe, vou assistir. Tá bom. Como é que é seu pressão lá, né? Mas eu falo, de vez em quando, Carlos vai falar alguma coisa, que eu trabalho com, a Ediana sabe, com um grupo de adolescentes, né? Que você já foi lá na maçonaria, você viu? Pois é. Verdade. E aí, nossa, tia guardiã dela. Um pouquinho perto de memória, pós-Covid, né? Aí quando o Carlos vai falar alguma coisa, né? Na hora que a gente tem um momento de fala, ele sempre fala assim para as meninas, ele diz assim, a tia Lara sempre disse para as nossas filhas, o mundo não é feito só de mães, o mundo não é feito só de pais, de avós, você vai ter colega de escola, colega de trabalho, você vai ter chefe, você vai ter a mãe do teu namorado. Então você tem que aprender a conviver. Né? Não é você deixar que as pessoas te dominem, mas você tem que aprender a conviver. E você só aprende a conviver se você convive com a tua família. Se você tem esse contato de conviver com a tua família. E aí volta para a pergunta que a Diana falou. Então, assim, essa base familiar, esse contexto familiar, a dinâmica familiar, ela vai determinar tudo. Por quê? Porque as influências que a gente tem externa é que são cruciais. E hoje, do que eu atendo, eu percebo isso, que a maioria dos problemas são por influências externas. E a falta desse convívio familiar... Você arruma esse suporte em outro lugar. A maioria que eu atendo, às vezes, assim, por questões também de não ter, como eu também passo por esse problema, né, de não ter alguém para ajudar, deixa a criança só. Eu digo criança porque 12 anos, 13 anos é criança. 18 anos é criança. Não, não. E aí... Não se governa. Exatamente. Aí o menino desse só, em casa, ele vai ver, fazer o que quiser. E é quem está vigiando ele ali? E aí? Vê o que quer. Entra em sites que não é para entrar, começa com pensamentos que não é para ter, e aí acha que aquilo ali é a verdade dele, é a vida que ele quer ter, aí eu sou todo mundo, aí vem a história, né? Vocês estão vendo como tá, né? Fica tudo interligado. E é uma coisa interessante, porque essa coisa do... E por que eu não estou integrada nesse padrão? Por que tu está fazendo isso, eu não estou? Tem a ver também com a questão do próprio adulto, do idoso, né? Porque o idoso que é tecnológico recente, quer dizer, ele não tem tanto costume com a tecnologia, e aí ele vai assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, ele acha que aquele ali já é verdade, ou ele entra no Instagram, tem um patrocinado da vida ali, e ele já acha que aquilo é verdade, ele não tem a habilidade, a malícia para entrar dar um Google, né, como diz a história, dar um Google para pesquisar se aquilo é real ou não é real. A gente não tinha influência. Não, a gente não teve essa influência, mas hoje a gente sabe levar. Mas hoje a gente ficou naquele meio que a gente... Isso chegou quando a gente estava numa idade já formada, a mentalidade. Hoje a gente sabe lidar com isso. Então a gente não vai ser o adulto analógico.
Isso. E também não foi a criança que só foi criada por dela. Por dela, é verdade. Então, a nossa geração foi privilegiada nesse sentido. Né? Verdade. Porque a gente sabe distinguir. A gente sabe distinguir. Né? A gente tinha um telefone que ficava no dedo, né? Se tu tinha que ligar para telefone, para fulano. Verdade. Os filhos da gente não sabem o que é Não isso. sabe o que é ficha. Se tu perguntar o que é ficha. Bicho, bicho, orelhão. Eita, lá, eita. Não, a gente vai se entregar, né? A gente já entregando. Mas orelhão, ficha. Eu acho que eles não nem viram na vida. Sabe o que eu tenho? Eu tenho medo, assim, e eu acho que você tem que exercer um papel. Pode ser que eu esteja errado, você que é psicóloga, né? Você sabe se você é bom, mas você tem que exercer o teu poder de mãe, teu poder de pai. Quando eu digo isso, é aquela coisa assim, ai, mas aí meu filho, cara, não deixa o filho mandar em você. Eu tenho que amar meu filho. Agora, se ele não for me amar, não posso fazer nada, porque o amor diz não. O amor diz não. O amor educa. O amor educa, não adianta você querer que uma tela eduque teu filho, você é uma mãe analógica, o teu filho é um filho tecnológico, e você não sabe o que está rolando com o teu filho. E aí, nesse meio de campo aí, nesse meio de campo entra o aliciador, o abusador, né? Porque você acha que não, mas o fato de a tua filha muitas vezes estar escondida é porque ela pode até estar sendo ameaçada por coisas que ela fez que ela não sabia que ela tinha que fazer, que aquilo. Então, e se você tem que ter... Cara, eu tinha a senha de entrar na matrícula da faculdade das minhas filhas até de um ano. Falei, não tem essa não, pode para mim. Tem um adolescente que eu atendo, que era 18 anos, ainda é adolescente. Adolescente vai até os 24, né? Já temos que vai até 40. Isso. Inclusive, né, de vez em quando eu tô com a rodada de... Aí já os maridos juntos, digo, olha lá, gente, a quinta série B reunida. E assim, e aí ele incomodado porque os pais colocaram o localizador no celular dele. E aí eu disse, mas tente ver isso como uma medida de proteção, uma medida só de que realmente o mundo está, né? Mas não, quer dizer, eles não entendem a dor que uma mãe sente. A gente vê, quando a gente vê alguma coisa na televisão, a mãe desesperada que não acha o filho, essa menina aqui. Segunda-feira agora. Teve 7 mortes embaixo no final de semana. Gente, é muito. Então, a gente se coloca no lugar e a gente fica, né? Naquela pensando. Então, tudo que eu puder fazer para protegê-los, eu acho que não é errado. Exatamente. Entendeu? Não é errado você... eu levei meu filho na festa, vou pedir para alguém buscar, mas de vez em quando vai você buscar. Para ver se essa criança realmente está... Cara, tu foi adolescente, você sabe que a gente faz merda. Você sabe que a gente... Aparentemente, né? Você não foi adolescente. Se você não mentiu, você não foi adolescente. Você não botou uma amiga para mentir. Não, dormir na casa da amiga, né? Então, você nunca foi adolescente. Pensa nisso, vai lá, vai buscar, vai ver com quem que ele está lá. Ele vai sair com quem de lá. Não é que, é o que eu sempre digo, nesse caso, não é que seus pais queiram saber os seus passos, eles querem só saber por onde você anda, por preocupação. Exato. Ele vai passar o tempo todo olhando pro celular, se você deu um passo certo, um passo errado. É aquela necessidade. Tipo assim, passou da hora de chegar. Então, exato. Procurar. Tanto que no dia, a gente até disse, ele relatou que ele disse que ele até disse que é para terapia. E nem foi. Daí foi para outro canto. Então, assim, quer dizer, você deu um motivo. Deu um motivo. Tá vendo? Então, você vê que é uma preocupação que tem um fundamento. Então, não se revolte, não fique com raiva, né? Não queira... porque eu fico... Quer dizer, eu tô sendo vigiado, tô sendo monitorado. Exatamente. Não tenho minha liberdade. Que liberdade, criatura? Quem bota o prato de comida na sua mesa? Você trabalha para pagar boleto? Aí é o que eu digo, liberdade você tem, né? Não deixa de... Né? Falou em liberdade, eu lembrei de um outro tema que eu vi recentemente, que é um assunto que tem gerado aí o meio digital, aí, as redes sociais de modo geral, que é a questão que envolve a sociedade brasileira como um todo, com a questão dos jogos, né, que é a questão da dependência, o fato de muitos casos
de pessoas que perderam tudo, né? Então vem todas as Fora consequências de Bebendo agiota, e tudo mais. tentativa de suicídio. Os desaparecidos, né? Eu vi um podcast sobre isso, uma delegada falando que era do DHPP em São Paulo. Falou, quando a família fala, ó, tem uma semana que tá sumido, o que que ele fazia? Nós estávamos no quarto jogando livro. Eu atendo, e é homem e mulher, viu? Eu atendo homem e mulher. Qual que é a realidade, então, de Balsas e qual é o cenário que a gente tem? Ó, os que eu atendi estão na faixa etária de 20 anos a 30 e poucos anos. Ou seja, a faixa etária nova, alguns recém-casados. A jantar que quer ganhar dinheiro ligeiro, né? Pegaram dinheiro. E aí Recém-casados que querem ganhar dinheiro ligeiro, as influências digitais, né? A influenciador, principalmente aqui embaixo. A influenciadora ali tem casa, não sei aonde, você quer tá rico, ó, vendendo joguinho. Viajando e tal. Eu aqui ralando. Por que eu não vou ganhar dinheiro fácil? É a questão do ganhar o dinheiro fácil. Não existe almoço de graça. Exatamente. Então, assim, é o ganhar o dinheiro fácil que vai, né? E às vezes eles estão mesmo endividados, às vezes, por exemplo, essa faixa etária que eu peguei, tinha gente até que tinha condições, mas que viu a facilidade ali de ganhar mais. E fácil, sem sair de casa, jogando. Eu vi. Mas Começou a perder. Começou a perder, foi se endividando, foi pegando dinheiro, vendendo trem da casa. gente com emprego bom, e perdendo emprego. Eu atendi uma moça que com emprego bom, casada, separou, perdeu o emprego, se endividou, desenvolveu depressão, ansiedade, tinha tentou suicídio. E aí está tentando se reerguer. Devagar, né? Porque a gente sabe que isso é uma dependência, né? É como se fosse uma droga, um cigarro, bebida. Então, ela tem que entender que ela precisa de ajuda. Precisa. Ela não vai querer sair, não vai conseguir sair disso sozinha. E muita gente assim, eu vou até dar uma porcentagem bem alta, mas dos 100 pacientes que eu atendo, 80 já estão na medicação. Para ansiedade, para depressão. Por necessidade. Né? Porque assim, que tem essa coisa da diferença aí também. Não, tudo bem. A gente até já falou sobre isso aqui, inclusive, que é a questão de que às vezes tem gente que vai pro médico querendo receita, né? É o paciente de receita mesmo, quer aquilo. E tem a necessidade, efetivamente. Então, a maioria está sem dormir. Né? A maioria, assim, alguns, né, endividados, questão de jogos, aí entra na depressão, tá? Então, tem que tomar antidepressivo, não acha uma saída. Às vezes não quer fazer a terapia, que a gente, rejeita. Quando a gente pensa assim, se o Brasil liberasse cassinos como os Estados Unidos, o Brasil ganharia muito dinheiro e coisa e tal, né? Mas também quantos e quantos problemas você teria que o governo depois teria que bancar essas pessoas na dependência. Porque você lembra da época do bingo? Lembro. Das casas que eram proibidas. O vício que era, tinha que fugir de casa. Principalmente os idosos. Então, agora é a mesma coisa, só que mais fácil. Que agora está na palma da tua mão. E toda hora aparecendo. E engraçado, eu normalmente não dá tempo de assistir jornal e Fantástico, essas coisas. Aí às vezes eu vejo depois. Mas domingo passado eu disse, não, eu assisti o Fantástico. E aí estava falando exatamente sobre isso. Sobre os influenciadores, né? E a maioria é uma máfia. É uma máfia. E as pessoas ainda continuam seguindo essas pessoas, dando jogando para essas pessoas, jogando. Então, assim, isso é um alerta realmente que a gente precisa fazer para as pessoas. Que você perdeu, que está tirando o teu sono, o que aquela pessoa está usando, ela está usando o teu dinheiro. Então, assim, está lhe adoecendo. E você não está percebendo. Quer dizer, você se deixou ser vítima, né, do sistema, esse sistema. Então é difícil, e a gente sabe também, não é que assim, Renata, existe Eu tenho 3 pacientes homens que vieram por questão de jogo e uma moça. Mas aí é que eu ia te perguntar. Como para o vício na droga, que tem aquele usuário eventual que não se viciou,
E tem aquele que vai usar uma vez e vai se tornar mas tem um outro nome, né? Usuário. Como é que é, gente? Eu depois vou lembrar. E é assim, é com jogo. Tem gente que joga uma vez, joguei, gostei desse trem aqui, não, vou jogar mais não. E esse start no cérebro existe mesmo? Existe. Da pessoa ter a predisposição para isso? Existe, mas aí tem a questão também do autocontrole, né? Mas existe esse start. E aí a pessoa tem... Então, quer dizer, é melhor nem tentar. É melhor Essa é aquela coisa... deixar na droga. É aquela Mas coisa... eu vou experimentar. Se gostar, merda. Isso, é o caso da droga. A pessoa começa ali, vou aqui só na maconha, né? Não vou ainda... A maconha é a porta de entrada. E aí entra... Porque o que é que causa a dependência? Não é a substância, é a satisfação que está por trás. Exato, e pós, né? É o sentimento que está envolvido. Então, por exemplo, a satisfação, é como eu vou estar zen, eu vou, no caso Não tá caindo. Não tá caindo, eu tô aqui rindo de tudo. Sempre Isso é que bom dura demais. pouco tempo, né? Só que é isso que eu ia falar, a duração disso é momentânea. E aí, cada vez mais. E aí, cada vez duradouro. mais. Exatamente. Nos jogos, poxa, eu ganhei, cara, fácil, ali como é moleza e tal. Vou jogar aqui, todo de novo. perdi. Não, mas vou Não, mas peraí, eu vou recuperar, calma. Porque aqui eu tava meio no momento ruim, não, eu vou recuperar. E aí vai. Sempre você instigado. Então, não é a substância, não é ali o jogo, não é. É o que vem. É o que está agregado a isso. É o sentimento que está agregado a isso. Do ganho, do poder, Como é que é o nome da sensação do bem-estar. É justamente isso. Esse hormônio que o corpo libera. Isso, endorfina, dopamina. Que você, é como quando você está na academia ou quando você está comendo Pronto, vamos liberar, né? Aí é o que eu digo, estou dizendo para meus alunos, que eu na aula na disciplina de Psicologia da Saúde, a gente trabalha isso, da gente trabalhar exatamente nessa prevenção. Vamos fazer exercício físico, você vai liberar os mesmos hormônios, os mesmos sentimentos, sem precisar jogar, sem precisar fumar, sem precisar usar droga. E vai gastar muito menos. E vai gastar muito menos. Vamos ter uma vida e vamos comer saudavelmente, você não vai precisar desenvolver doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, enfim. Então, assim, se a gente conseguisse, né, realmente, e até a gente, como profissional da psicologia, conseguisse atuar na prevenção, o mundo ia ser outro. A prevenção é muito melhor. Aí vamos entender, por exemplo, eu entrei aqui nesse segmento, vamos lá entender a cabeça, vamos supor, de um diabético. Minha mãe era diabética. Ela sabia que não podia comer certas coisas, ela comia. E eu dizia, meu pai mesmo dizia, olha, minha filha, você vai morrer pela boca. Eu digo, vai. E dito e feito. E foi assim, ela morreu com consequência da diabetes, ela morreu pela boca. Mas era a consciência dela, ela sabia que ela não podia. Então, tipo assim, mas eu tive esse prazer de comer isso aqui. É difícil, é muito difícil. Mas aí, o meu prazer momentâneo, ele vai suprir um prazer duradouro, um prazer a longo prazo. O que é mais prazeroso? É eu ter aquele prazer momentâneo ou um prazer a longo prazo? Por quê? Porque o meu prazer momentâneo, eu vou comer uma barra de chocolate. Agora, o meu prazer a longo prazo, eu posso comer chocolate em vários pedacinhos, né? Sem mexer no peso, sem mexer na saúde. E né? sem mexer no meu prazer. Exatamente. Porque, de certa forma, eu vou ter o prazer do chocolate. Mas eu não preciso comer a barra toda aí de uma vez. Ai, Deus. Gente, tem uma novidade que eu esqueci de contar. Um monte. Essa semana eu recebi um convite e aí parece que já está tudo certo, pelo menos já que eu fui adiantada, é que dia 30 de setembro, na Câmara dos Vereadores, eu vou ser homenageada como cidadã valente. Bem-vindo ao time. Pois é, né? Eu fiquei muito feliz. Na hora eu fiquei até assim, né? Pois é. Na hora eu fiquei até assim, gente, mas eu? Como assim, né? Pois é. Você colocou aqui na tua fala, você é uma pessoa que atende acalanto, atende isso, atende. Nada mais justo do que isso. Mas é porque eu não faço
esperando isso, né? Não, mas o reconhecimento é merecido. Pois é. E você tem que ter isso. É que nem a gente falou de criança. Receba. Só receba, Renata. Calma, né? Quando o filho faz uma coisa que a gente. Mas eu fiquei assim, eu digo, ninguém. É tanto que até hoje eu estava pesquisando. Gente, eu vou pensar, será que é isso mesmo que eu sei que é? Aí eu fui pesquisar, eu tenho até no grupo, né, da família, o pessoal da família. Agora ele não vai embora. Agora ele não passa. Eu banho a menina Agora eu não mais não. Ai, que história bacana, gente. E essas histórias, elas impulsionam outras pessoas. Então, assim, Vocês estão convidadas, viu? Dia 30/9. Só não sei a hora ainda. Eu não estarei da cidade. Nossa. Mas eu estarei comemorando. De coração. Mas olha, Renata, assim, o que a gente tem para falar para ti, foi muito gostoso, a gente riu bastante, desopilou, né? Vamos Com certeza. Eu também adoro. E aí eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Tá? E pedir para que você faça as suas colocações finais, o que você fala para o pessoal. Você já deu uma história de onde é a clínica que você atende, né? Se alguma escola quiser palestra, depois da escola vai lá e uma doação. Não, peraí. Não, por sinal, dia 10 agora eu vou estar dando uma palestra na Fiat sobre o Setembro Amarelo, né? Pela Unimed. Dia 4/10 também já está acertado a palestra na NATO sobre bem-estar na organização. Que bom. Dia 11 agora eu vou dar um treinamento no Mais Hotel sobre relacionamento, pessoal, trabalho em equipe, essas coisas, né? Que maravilha. E é isso. Mas então, repita aí para o pessoal onde você atende, redes sociais para te encontrarem. Tá, minha rede social, Instagram é Renata Feitosa Mota, PC, né, de psicóloga. Eu atendo na Estimular, Fica ali no Cajueiro. Mas agora na Rua do Mercado. Isso, na Rua do Mercado Cajueiro. Mas agora a gente está se mudando. Se mudando assim, ainda vai continuar lá, mas lá vai ficar só a parte infantil. Sim. E adolescente e adulto a gente está indo ali para onde era a consultar. É na ruazinha. Agora não é o Silva Neto? Consultar. Não, não é na Silva Neto. Não é na consultar, não. É na consulte mesmo, que eu acho que é ali pertinho da Clinos. Tem um frangão, naquela ruazinha, na rua da Fenite ali. Pronto, a gente está indo para lá, vai ter outra estimular. Isso, exatamente. Vai ter outra estimular lá, né? Eu vou atender lá agora. A gente vai colocar na bio, então depois você passando direitinho o endereço pra gente. A gente vai deixar no bio da entrevista para o pessoal também acompanhar as redes sociais e endereço direitinho. E aí atendo na Casa Calante, no Colégio Militar, no 4º Batalhão. Da Unibalsas. Olha, Renata, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom receber você aqui. E que, na verdade, tudo isso que a gente conversou aqui realmente sirva, né? Com certeza a gente plantou várias sementinhas aqui com essa entrevista, né? Com esse bate-papo gostoso. Falando de forma suave sobre temas muito sérios, muito importantes. Muito doloridos, né? Verdade. Então é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. E para todo mundo, chama na botina e até o próximo programa Cast. Tchau. Tchau.